é um jornalista, comentarista, ele chamou o Lula de mau caráter lá na CNN. Me parece que eles não gostaram muito da fala desse rapaz. Vamos ouvir. O que o Lula quis dizer ou foi por mau caratismo ou foi por senilidade. Eu costumo adotar o princípio da caridade. Deixa eu só contextualizar aqui, ó. Lula compara governos anteriores com situação em Gaza. Presidente, fizeram o mesmo que Netanyahu faz, ou seja, ele está comparando o governo Bolsonaro, com a situação que está acontecendo lá na faixa de Gaza, que vocês conhecem muito bem. O que o Lula quis dizer ou foi por mau caratismo ou foi por senilidade. Eu costumo adotar o princípio da caridade, que é adotar a melhor interpretação possível para o que uma pessoa diz. O que eu entendo nessa interpretação benigna é que ele quis dizer que o Bibi está destruindo a faixa de Gaza e que o Temer e o Bolsonaro destruíram o Brasil. Mas essa comparação bem disparatada do Lula funciona com uma outra leitura, de que o Bibi está perseguindo o que há de ruim em Gaza, que são os terroristas, assim como Temer e Bolsonaro perseguiram o que havia de ruim no Brasil até então, principalmente o péssimo legado da Dilma Rousseff. Um Estado desajustado, que causou a maior recessão da história do Brasil, um governo grande, intervencionista, perdulário, protetor de empresas amigas, defensor de ditadura. Eita bexiga! Então, nessa interpretação de combater o que é ruim, a gente pode até concordar com o que o Lula falou. O ex-presidente Temer, ele iniciou um belíssimo trabalho com a reforma trabalhista, entre outras. O Guedes e o Bolsonaro seguiram com a reforma da Previdência, que, embora tenha sido um avanço, não vai durar, logo a gente precisa de outra, a gente sabe disso. Também aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, um grande avanço. Agora, outra abobrinha que foi dita pelo Lula, Leandro, lá em Buri, que me chamou a atenção, e aí eu abro aspas para o que ele falou. Ele falou o seguinte: nos Estados Unidos, quando uma pessoa morre e tem herança, 40% é pago em imposto. No Brasil, você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então, a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dela. Isso foi o que ele disse. Aí já tem uma mentira. A tributação sobre a herança dos Estados Unidos varia de 0% até 40%. Não é 40% sempre, como ele malandramente falou. Na imensa maioria dos casos, não é 40%. Até 70 milhões de reais de herança é isento, é 0%. E lá nos Estados Unidos eles têm 4 ou 5 impostos. A gente tem aqui 80 com serviços de terceiro mundo. Agora, essa fala dele tem uma ideia ainda mais perniciosa, na minha opinião. A pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dela. Como assim devolver? Esse patrimônio não foi tomado emprestado, ele não foi alugado de ninguém. Ele está sugerindo que as pessoas teriam que ter a obrigação de dar os seus suados bens para o Estado. Está sugerindo uma espécie de culpa, assim, por alguém chegar ao fim da vida com um imóvel para repartir entre os filhos. Isso é bem fascista, na verdade, tudo dentro do Estado e nada fora dele. Querer tomar o bem dos outros na marretada, e depois ele fica reclamando que as pessoas enxergam o comunismo em todos os cantos. E não é só ele, não. Muitas pessoas dizem a mesma bobagem sem reconhecer a inescapável mentalidade anticapitalista, socialista da esquerda brasileira. Meu Deus do céu. Foi uma atrás da outra. Caivano, o cara chamou ele de mau caráter, né? Depois chamou ele de não sabe se é senil, né? A fala dele, ou se foi com boa intenção, ou seja, mau caratismo, né? Quis dar uma de bonzinho ali, mas a gente sabe que é tudo mentira. E aí ele termina chamando o Lula de fascista, que a fala de Lula é uma fala fascista, tudo para o governo, tudo dentro do governo, nada fora dele. O que você acha dessas falas de Lula? Já podemos chamar o Lula já podemos criar uma hashtag Lula fascista, Caivano? Olha, eu prefiro não comentar do Lula, né? Porque melhor. Realmente o que ele disse é o que o repórter já trouxe para a gente. Aliás, me surpreende, eu tenho acompanhado mais esse jornalista aí, né? E me surpreende ele ainda estar na CNN, hein? Porque ele é pautado dessa maneira. Bom, tem isso também. Audiência. Mas ele é pautado pela verdade. Eu tenho acompanhado aí as suas falas há algum tempo, e ele realmente escancara a podridão do sistema, né? Como disse o Fábio, a hipocrisia dessa mídia corporativa, né? Dessa mídia governista que tenta enganar o povo
dizendo que o Lula é bonzinho. Tá aí, o cara escancarou, de bonzinho ele não tem nada, ele é comunista mesmo, ele quer os bens de todo mundo mesmo, é disso que se trata e nada mais. Então eu fico satisfeito que ainda existam, né, dentro dessa grande mídia, dessa mídia mainstream, pessoas que estão resistindo a tudo e todos. É só assim que eu vou comentar. As falas dele, olha, são para lá de abomináveis, então não vou perder o meu tempo, o tempo da audiência, deixa para lá, segue o jogo. O importante é ouvir esse jornalista que só trouxe verdades. Agora eu queria saber essa sanha pelo patrimônio alheio, né? Essa sanha pela herança, né? Eu queria saber se o Lula ele vai isentar o seu filho aí, porque ele tá com o pé na cova, né? Acho que ele não tá sabendo disso, ele já tá com o pé na cova, então a herança provavelmente fica para os filhos. Se ele vai realmente querer aprovar isso aí antes de morrer ou depois de morto. Ou depois que ele já morrer, já que os filhos receberem a herança, porque eu acho que ele não tá... aliás, em sã consciência não, ele sabe tudo que ele vai fazer, tem método tudo que ele faz, né? Ele quer deixar o seu legado de mal aqui, como os seus amigos, principalmente Fidel Castro, né? Ele quer deixar o seu rastro de maldade no mundo para os livros de história, né? Mas é claro, como o mal da sociedade. Fábio, o que você tem a dizer sobre a fala desse jornalista? Foi preciosíssima, como o Caivano disse aí, ele sempre tem falas contundentes e certeiras ali na CNN. Por que ele está lá, né? Justamente porque tem que ter o contraponto, né? O contraponto, ele dá audiência. Nós não estaríamos falando da CNN aqui se não tivesse esse jornalista lá dentro, que para eles é precioso neste momento. Eu particularmente não conheço esse jornalista, né? Então não posso falar muito dele, porque de vez em quando essas pessoas falam umas coisas e amanhã fala coisa totalmente diferente. Você fala assim, meu Deus do céu. Entendeu? Então eu fico com medo de falar de jornalistas hoje. Mas, por exemplo, o Lula, mais uma vez, ele mente, né? Por exemplo, a Califórnia não tem impostos sobre herança, não existe isso na Califórnia. O que fazem na Califórnia é assim, se uma pessoa recebeu uma herança e ele lucrou em cima dessa herança, a pessoa vai pagar imposto sobre o lucro que ele teve em cima da herança dele, o que faz algum sentido, né? Mas você não tem imposto sobre herança. Então, é uma coisa assim que ele mente para o povo brasileiro dizendo que nos Estados Unidos você paga 40% de herança. E o que mais me revolta nessa... Porque isso aí, o acesso ao comunismo, né? Muitos países, eles tentam levar o país para o comunismo exatamente sufocando as empresas, sufocando a população com vários e vários impostos, onde as pessoas ficam sufocadas, o governo fica cada vez maior e eles cada vez menor, e aí chega um ponto que o país se torna um comunismo de verdade, porque não tem mais o que fazer. Agora, uma herança, você pensa, imagina você no Brasil, você trabalha, sei lá, 6 meses para pagar impostos. Aí você trabalha os outros 6 meses para pagar suas contas. Aí você lucra, ou você tenta guardar, não sei como, esse dinheiro que você faz em 6 meses. E uma vez que a pessoa morre, ele tem que pagar o imposto sobre aquilo que ele já pagou imposto, né? Porque aquele dinheiro que sobrou para o cara foi todo o dinheiro que ele já pagou imposto. Então, é sempre querendo dar uma de Robin Hood. E o problema, cara, o Lula... Robin Hood já é errado. Imagina o Lula que é um Robin Hood inverso, né? Que ele rouba do pobre para dar para o rico. Aí as pessoas ficam caindo nessa armadilha de que, não, que o rico é malvadão, o rico é malvadão. Os amigos do Lula são todos ricos. O Lula não convidou nenhum pobre para o seu casamento. O Lula sabe que todos esses milionários, donos de banco, estão fazendo muita grana no seu governo. Entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas não querem ver, porque essas falas contra os ricos, né? Heranças, vamos taxar heranças e dar... Cara, olha o governo, o que o governo está providenciando para o povo brasileiro. Tudo que as pessoas esperam do governo falta. Eu sempre falo para as pessoas no meu canal, para eles entenderem assim, o básico do que o capitalismo e o governo, né? Você olha para a sua vida, tudo que você tem, você conseguiu pelo capitalismo. E tudo que você não tem é porque o governo mentiu para você. O que você tem? Você tem um celular? Você conseguiu através do capitalismo. Você tem luz, água? Não, porque o governo mentiu para você. Você tem saneamento básico? Não, porque o governo mentiu para você. Você tem segurança? Não, o governo mentiu para você.
Você tem saúde? Não, o governo mentiu para você. Tudo que o governo deveria providenciar você, você não tem. Tudo que o capitalismo providencia, você tem. A sua geladeira, televisão, seu telefone, sua roupa. Tudo que você tem veio do capitalismo. E tudo que você não tem é o próprio governo que mentiu para você. Mas ele disse agora, ele arrancar dinheiro de todos os lados. Porra, no Brasil, cara, virou uma caça-níquel, né? O governo quer levar dinheiro de todos os lados. Não vai sobrar nada. O governo fala assim, ó, não vou cobrar imposto de renda para vocês que são pobres. Mas aí ele vai e aumenta o imposto de renda, aumenta o imposto, o maior imposto do mundo sobre serviços e produtos. Você fala, meu Deus do céu, você não está vendo que esse imposto é o imposto mais injusto que existe no mundo? Porque eu não sou uma pessoa contra imposto. Eu acho que o imposto ele tem que ser justo, tem que ser progressivo. Você ganha muito dinheiro, você deveria passar um percentuamento maior. Se você é uma pessoa mais pobre, não deveria pagar nada. Mas o imposto sobre produto, o imposto sobre serviço, ele destrói o mais pobre. Ele acaba com as pessoas mais pobres. Mas o Lula é isso, Mário. Eu vou dar imposto de renda para vocês grátis, não mais. Aí ele rouba com a outra mão 30% de imposto sobre serviço. E as pessoas não estão vendo isso. Ele é um enganador. Ele é um enganador. E aí ele falou, né, que comparando o Netanyahu com o Bolsonaro, e aí ele fala da Dilma, realmente ele acertou. Da mesma maneira que o Netanyahu está destruindo, acabando, prendendo terroristas, também o governo expulsou a Dilma, que é uma terrorista também. Então, nesse aspecto, ele até acertou, cara. Foi até meio assim que, finalmente, o Lula falou uma verdade. Quero terminar, né, com um versículo bíblico que diz: o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Entendam como vocês quiserem. Gostaram desse corte? Quer acompanhar as nossas lives? Todos os dias nós estamos ao vivo, de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, não tem como errar. Meio-dia, marque aí na sua agenda, você tem um compromisso aqui com o canal Direito no Brasil, comigo e com o Fábio Tom do canal Vida Gringa. Deus abençoe grandemente sua vida, até o próximo vídeo.